Boa noite, galera. Aqui quem fala é Wesley Gonçalves do blog Futebol no Detalhe e quero comentar sobre o jogo do Vasco da Gama que ocorreu ontem contra o Nova Iguaçu, onde o Vasco acabou perdendo o jogo por 3-2, mesmo com um jogador a mais em campo. Tem muito vascaíno sem entender como isso aconteceu, o porquê aconteceu, o que está acontecendo com o Vasco, o que falta para o Vasco. E vamos tentar aqui explicar um pouco do que está acontecendo. Qual o problema do Vasco? O Vasco tem um time ruim. A imprensa nacional está dizendo que dos quatro grandes do Rio, o Vasco é o mais fraco. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu concordo acerca da forma como o Vasco tem sido gerenciado. E discordo de que o Vasco tem um time ruim. O Vasco não tem um time ruim. Agora, alguns detalhes, né, estão mal trabalhados. É isso que a gente vai falar a partir de agora. Rapidamente eu vou falar um pouquinho sobre Nova Iguaçu, um time jovem, um time que veio agora da segunda divisão e que se tem se destacado, foi até elogiado pela CBF, segundo a matéria que eu vi no Globo Esporte. Tem uma média de idade de 22,5, então um time muito jovem, e eu assisti o jogo completo e pude ver bons jogadores como o William Barbio, como os meninos lá, os abertos pelas pontas, também o Mossoró, tinha o Maicon mais centralizado, tinha o Wallace na esquerda, o lateral esquerdo, principalmente eu gostei muito dele, o Cortez, muito bom de bola, e pegou o Vasco desarmado, porque o Nova Iguaçu usava da força e da velocidade, e foi fatal nas oportunidades que teve, exceto uma que era para ter matado o jogo, que estava 2-0 e eu não lembro quem foi que perdeu o gol, mas de cara pro Fernando Praz, o Fernando Praz salvou o Vasco. Por outro lado, o Vasco da Gama, né? O Vasco jogando nessa espécie de 4-2-2-2, e onde o Ramon sobe bastante. O Fagner, esse esquema tático aqui é com base na primeira formação do Vasco. Eu quero até pedir desculpa para vocês, que eu não vou poder mostrar os outros campinhos, mas eu vou narrando aqui no decorrer do post. Eu vou narrando, porque esse programa que eu estou aqui ele é meio fraco. Então, os laterais do Vasco, quem é vascaíno ou quem acompanha o futebol carioca, sabe que eles são muito ofensivos, tanto o Ramon quanto o Fagner. Só que no jogo de ontem em específico, o Ramon estava subindo muito. E por sinal, o Ramon não estava bem, não estava cruzando bem. Ele que é um bom jogador, que tem um sentimento pela equipe. Eu acho que esse sentimento dele está atrapalhando. A questão das lesões também. Ele está meio que nervoso, querendo mostrar, querendo aparecer, querendo ajudar o Vasco. E eu acho que isso atrapalhou um pouco. Mas o Ramon é um bom lateral. Já o Fagner não subiu muito no primeiro tempo, subiu mais do segundo. E quando ele começou, quer dizer, da metade do primeiro tempo para o segundo, foi onde ele apareceu mais. E aí o Vasco melhorou. Aí o Vasco realmente foi ofensivo, quando o Fagner começou a subir. Só que com os dois lá atrás subindo, olha o espaço que fica aí. Olha o espaço que ficava aqui. Ficava um espaço gigante, por quê? Primeiro que o Felipe, que estava um pouquinho mais adiantado junto com o Carlos Alberto, se ia, não voltava. Parado. Eu estava reparando, até a barba do Felipe já é branca. Eu não sei o que ele está fazendo no futebol. Sinceramente, é um cara que tem muita qualidade, que já ajudou muito ao Vasco, que já vestiu a camisa da seleção brasileira. É indiscutível o seu talento individual, mas Felipe, para jogar no Vasco, eu, como dirigente do Vasco, eu não queria. Infelizmente, no Brasil, os jogadores jogam pelo nome e não pelas pernas. Não com as pernas, e sim com o nome. É complicado. E esse é um dos grandes fatores que está afundando a caravela vascaína. E se não abrir os olhos, vai continuar. Na minha concepção, não tem condições do Carlos Alberto e o Felipe jogarem juntos. Não tem. Ou um ou outro. Se bem que o Carlos Alberto até se esforçou, voltou um pouco, tentou, mas não é a característica dele, não é o forte dele. O Paulo César Guzmão, eu acho que é um dos menos culpados e vai acabar sendo injustiçado. Porque o futuro dele vai ser provavelmente ser demitido para justificar um erro da diretoria. Bom, o Carlos Alberto foi bem esforçado, é um cara que também tem um sentimento pela equipe, mas não foi bem também.
Já os jogadores, o Alan e o Rômulo, foi como o Paulo César Guzmão falou no intervalo. Os nossos volantes estão jogando e os nossos meias não estão voltando para marcar. Jogando em que sentido? Tanto o Alan saía para cá, para suprir essa necessidade aqui, quanto o Rômulo subia no ataque. Tanto que o primeiro gol do Vasco foi gol do Rômulo. Certo que foi uma bola lá espirrada, mas foi do Rômulo. O Rômulo saía bastante, ou seja, Carlos Alberto naturalmente não é homem de marcação. Felipe não volta. Rômulo saindo. Alan novo e não sei se é aquele volante também. Os atacantes rápidos e fortes de Nova Iguaçu encaravam. Às vezes Fagner tinha subido, ou Ramon subido. Esse vazio imenso aqui. Olhava para frente e via Fernando e Cezinha. Me desculpem os vascaínos. Me perdoe, mas eu tenho que ser sincero. Se juntar os dois, bater no liquidificador, não dá metade de um zagueiro. Volta, Dedé. Volta urgente. Volta, Dedé. Porque senão o Vasco vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Porque marcar um atacante, ele atrás e o zagueiro na frente, o zagueiro de costas para o atacante, tá de brincadeira, né? Ou seja, zaga fraca. A marcação aqui dos volantes, cobertura das laterais não existe. O Vasco tem que ter cobertura para os laterais. Já que os laterais são ofensivos, os volantes têm que cobrir as laterais para não ficar esse espaço gigantesco. No segundo tempo, o Felipe ficou como volante. Tá certo? Ficou como volante. O Vasco até deu uma melhorada. O Éder Luiz veio aqui para o lado direito e o Felipe aqui para o lado esquerdo. O Éder Luiz do lado direito e o Felipe aqui para o lado esquerdo. O Vasco começou a ter um toque de bola melhor. O Vasco melhorou muito na criação. Por outro lado, isso o Alan já tinha sido substituído. Eu não estou conseguindo lembrar por quem ele foi substituído. Não, foi pelo Jefferson. Mais um meia, repare. Ficaram Rômulo e Felipe aqui na marcação. Rômulo agora, dessa vez mais fixo no segundo tempo. E Felipe também, só que Felipe distribuindo o jogo. Só que na hora de marcar, cadê Felipe? É por isso que a torcida está pegando no pé do Felipe. Não dá para marcar, não consegue marcar, entrega o jogo, como aconteceu com o Fluminense no Campeonato Brasileiro passado. E vai acontecer muito se isso voltar a acontecer. Felipe não dá mais para marcar. Eu não sei nem se dá para jogar mais futebol. Pelada, dá até para jogar. Agora, futebol profissional, infelizmente, eu acho que não dá mais. E chegando na frente, né, que é o que nós estamos faltando ainda falar, teve a entrada do Henrique. O Henrique entrou bem. Entrou no lugar do Carlos Alberto, que machucou o dedo. E teve a entrada do Jefferson, que não apareceu muito nas poucas oportunidades que teve, também apareceu bem, já que o Vasco estava com uma a mais. O Vasco chegou a empatar o jogo e tomou o terceiro gol próximo do final. Mas quero falar do Éder Luiz e do Marcel. O Vasco criou muitas jogadas aéreas, só que os cruzamentos também não foram lá essas coisas, né? O Marcel foi até esforçado. Não quero fazer uma avaliação prévia dele, porque os cruzamentos não foram bons. Tem aquele negócio da estreia, se bem que ele já tinha estreado, mas marcou um gol de pênalti, está se adaptando e vamos dar mais tempo para o Marcel. Agora o Éder Luiz, me desculpe novamente, torcedor vascaíno, não dá para ficar no Vasco da Gama. É só correria. Eu acho que ele está no esporte errado, ele tem que fazer atletismo para correr nas raias, não no campo. Não dá. Não consegue executar uma jogada, ou então quando tenta driblar. Uma coisa boa nisso, quando ele tenta driblar, ele recebe uma falta na entrada da área e o pior é que não tem ninguém para bater essa falta, né? Uma jogada importante para o Vasco e eu não vejo ninguém no Vasco com essa maestria para bater uma falta. Alguém dizer assim, esse cara vai bater e vai fazer o gol. O problema do Vasco é sério. O Vasco tem problema na zaga, essa zaga horrível. Só o goleiro que salva, o Fernando Praz, que é um muro. As laterais são bem ofensivas, mas na parte defensiva pecam muito. Os volantes querem jogar mais do que os meias, se esquecem de cobrir as laterais. Os meias não recompõem o sistema defensivo, não ajudam na marcação e não estão criando isso tudo também. O Éder Luiz, para finalizar, parece que está cobrando tiro de meta e está reclamando mais do que jogando. Para mim, não dá para jogar no Vasco. Manda ele de volta para o Benfica e o Marcel precisa do tempo. Então, o Vasco tem muito que melhorar.
Foi por isso que o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu. E se não cuidar, tem tudo para perder para outros times pequenos também. É lamentável, torcedor vascaíno, me perdoe, mas eu tenho que falar. Uma boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado do comentário, né, da análise. E qualquer coisa é só deixar um comentário lá no meu blog www.futebolnodetalhe.blogspot.com. Um abraço a todos e até a próxima.